Eu gosto muito de números. Gosto de números, números grandes, números pequenos. E aí tem assim um número que ele é só um número. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de pessoas. É bastante coisa? Vamos lá. No planeta hoje, segundo as estimativas, são 7 bilhões de seres humanos. Nós somos 7 bilhões nesse momento no planeta. Então, 10% são 700 milhões. 1%, 70 milhões. 0,1% são 7 milhões. Então, 0,01% são 700 mil. Então, 0,0015 dá em torno de 1 milhão de pessoas. Hoje eu moro em Limeira. Já morei em algumas outras cidades. Na internet, segundo a última estimativa, tem em torno de 300 mil pessoas. Então, 1 milhão dá mais ou menos mais de 3 Limeiras. 1 milhão de pessoas. O que é esse 1 milhão de pessoas? Na minha última pregação, eu falei sobre um colega que ele escolheu um lugar bem alto, de lá ele pulou para a eternidade. 1 milhão de pessoas por ano fazem isso no mundo. É uma a cada 30 segundos. Essa é a conta. Isso é a conta, sim, oficial. Tem países, por exemplo, como o Haiti, que eles colocam lá que eles têm 0 suicídio. As pessoas não tiram a própria vida. A gente pode acreditar nisso ou achar que ali tem um erro da informação passada. Então, assim, só a estimativa é em torno de 1 milhão por ano. No tempo dessa pregação que a gente está falando aqui, 1 minuto, já foram mais 2. E como a gente tocou muito essa história dessa pessoa muito próxima a mim, eu fui me afundar um pouco mais. E as pessoas que tiram a própria vida é interessante porque elas não estão ligadas. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de ser países ricos, países pobres, não. Acontece no mundo todo. É que como são 7 bilhões, você fala assim, 1 milhão por ano é pouquinho. Pouco, 1 milhão de pessoas que não acharam mais saída. Por algum motivo. E aí os dados que tem, por exemplo, dados de Brasil. Só no Brasil são 11 mil pessoas por ano que conseguem tirar a própria vida. A maioria são homens, porque homens usam métodos mais violentos para tirar a própria vida. A mulher não, a mulher são as que têm mais reincidência, porque ela usa métodos mais leves até ela finalmente chegar no suicídio, que ela tire sua própria vida. Então, 11 mil tiram a própria vida. E segundo estimativas, 48 mil não conseguem tirar a própria vida. É quase 5 vezes maior os que falham em fazer isso. Aí descobre-se que, assim, segundo especialistas, ela é uma doença mais social, que estão tratando hoje como uma doença. É gozado porque, assim, ninguém fala muito, a gente não encontra isso na mídia, mas quando você começa a ver, ela é mais comum do que a gente imagina. Próximo a gente, pessoas próximas. E aí, dados interessantes, assim, por exemplo, casados cometem menos esse tipo de coisa do que solteiros. O número já é menor entre casados. Se a pessoa é casada e tem filho, esse número é menor ainda. Se ela é casada, tem filho, tem filhos pequenos, esse número, então, ele cai mais ainda. E no começo do ano teve uma série, quem tiver Netflix em casa pode assistir, chama 13 Reasons Why. Traduzindo em bom português e bem claro, são 13 porquês. E no começo do ano teve muito esse debate. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, as pessoas entram nas redes sociais, fazem vídeos contando por que sim, por que não, o que está certo, o que está errado. E aí depois que aconteceu isso com esse colega, eu fui assistir essa semana que passou. E a cada capítulo que eu assisti, eu fazia uma anotação. São 13 capítulos, são 13 porquês. Eu assisti cada um e cada um eu tirei as minhas conclusões. Não vi vídeo nenhum, não vi opinião de ninguém, foram as minhas opiniões. E aí depois eu acabei descobrindo que quando a pessoa chega nesse ponto de tirar a própria vida, ou ela tem algum distúrbio mental muito grave, mas a grande maioria não tem um distúrbio mental muito grave. É uma coisa que assim, a pessoa vai cometendo uma sucessão de falhas e erros e coisas que levam ela a isso. Não é uma única coisa, a pessoa é louca. Não sai daqui agora e pula da ponte. Tem uma série de coisas que ela vai passar. E nessa série ele trata um pouquinho disso. Obviamente, como é uma coisa feita para televisão, ela tem aventura, ela tem vingança. Mas se você conseguir ler em cada episódio, ela vai falar muitas coisas ali.
que você pode meditar sobre aquilo, que foi o que eu fiz. No primeiro episódio, ela fala sobre a verdade. Verdade. Ela sofre porque alguém mente dela. Sofre pela mentira. Muitas vezes a gente mente. E a gente pergunta, né? O que é exatamente a verdade? Sobre nós, seres humanos. Nós. O que é a verdade? A palavra diz muito claramente no livro de Romanos: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. 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 Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Essa é a verdade. Isso é a verdade. O segundo ponto dela, ela fala sobre amizade. Amizade. A palavra diz muito claramente a opinião de Deus sobre social, sobre redes, sobre pessoas. Não é bom que o homem viva só. É muito claro isso. Mas a gente às vezes procura nas amizades uma forma de se guiar pelo mundo. Mas as pessoas falham. Todas as pessoas falham em algum momento da vida. Isso é inerente do ser humano. Vou citar uma situação. Eu tenho um colega que era uma pessoa muito doce, muito amável. E um dia ele saiu de casa, bravo, angustiado, parou o carro para abastecer. Ele conhecia todo mundo naquele posto de gasolina, mas aquele dia quem foi atender ele era um frentista novo. Aí ele abriu o vidro e falou assim: põe gasolina. Aí o atendente falou assim: mas você quer aditivado como? Põe qualquer coisa aí. Que impressão aquela pessoa ficou desse ato que ela fez? Ela era uma pessoa boa, uma pessoa bacana, mas naquele dia ela não estava bem. E nós somos assim. Por N motivos nós falhamos. Por humor, por fome, por pressão. A única pessoa que não falha com a gente é Deus. Ele não falha. A gente muitas vezes não entende como Deus faz as coisas, mas ele não falha. A gente falha, pessoas falham. E é que nos leva ao terceiro passo, que é o capítulo 3 dela. Ela é tratada com leviandade. Leviandade. Leviandade é a tradução, talvez mais, não tradução, né, o significado dessa palavra é falta de seriedade. Se você tiver a oportunidade de abrir os evangelhos e pegar só a maneira que Jesus tratava as pessoas, ele nunca foi leviano com nenhuma pessoa. Teve uma vez um jovem rico que chegou para ele, que disse que fazia tudo estava certo. A palavra diz que ele o amou. Ele o amou. Jesus tratava com muita dureza religiosos. Pessoas que tratavam as coisas do pai dele de maneira leviana. Sim, para esses, ele fez muita coisa, ele disse muita coisa. Mas para a maioria das pessoas não. Para as pessoas comuns não. Ele nunca tratou ninguém com leviandade. E aí chega no passo 4, privacidade. Ela tem um problema com privacidade. Alguém vai lá, faz uma foto com ela e publica, e aquilo se espalha. E aí a gente chega no fato de que segredos revelados. Quem gosta de ter os seus segredos revelados? Quem vive tanto na verdade assim para ter seus segredos revelados? É uma coisa incômoda para a gente. Porque o que as pessoas veem da nossa vida é um pedacinho desse tamanho. O que passa na nossa mente, o que passa na nossa vida, não sei se cabe na câmera, é um pouquinho maior do que isso. As pessoas dificilmente se sentem bem numa situação como essa. Porque a gente sabe os nossos erros. É interessante, porque você não precisa ser cristão, você não precisa ler a Bíblia. A gente tem uma coisa dentro da gente que a gente sabe: eu fiz errado. Eu fiz errado, a gente sabe disso. E aí chega no passo 5, ela descobre que as pessoas são más. Lembra o que eu acabei de ler? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, nenhum só. As pessoas são más. Más, sim, o tempo todo. Pode ter um verniz por cima disso, mas você pode ter certeza que em algum momento ela vai se revelar. É inerente do ser humano.
E aí, quando a gente é tratado mal no mundo, essas pessoas que têm uma tendência a mais depressão, a ficar mais introspectivo, o que elas fazem? Elas se afastam das pessoas que as amam. Em vez de a gente ficar num lugar seguro, que a gente se sinta seguro, família, principalmente família. Dificilmente um pai e uma mãe vai falhar com você. Inclusive, podem falhar, mas é menos. É o seu ambiente. É alguém que nunca falha? Atende pelo nome de Jesus. Esse nunca falha. Porque a gente, no fundo, a gente quer ser amado, a gente quer alguém que nos ame. É interessante esse ponto, porque assim, Deus colocou no coração do homem a eternidade. E um dos nomes de Jesus no Antigo Testamento, quando ele é anunciado a sua vinda, lá em Isaías, eles chamam o Senhor Jesus de Pai da eternidade. O tamanho do nosso vazio, do buraco no coração do homem, é o tamanho da eternidade. Só o Pai da eternidade para tratar desse vazio, não tem outro. Nosso coração é muito, muito grande. Não há nada, nada nesse mundo que preencha, coisa alguma. E aí, para manter a nossa reputação, os nossos esqueletos no armário, a gente faz muita coisa ruim. Muita. A gente lembra quando o Senhor Jesus andava aqui, pregando a verdade, a gente viu que a verdade é algo complicado, é difícil admitir a verdade. As pessoas tentavam arrumar armadilhas para matar ele, porque não suportam a verdade. Então as pessoas não suportam ser chamadas de hipócrita, mesmo sendo hipócritas, mesmo sabendo que estão erradas. Isso Jesus fazia. Ele tinha essa capacidade de trazer a verdade. E a gente reage muito mal a isso. Tanto que as pessoas, quando o Senhor trazia a verdade, elas o amavam? Não, elas o odiavam mais ainda. E aí chegou no capítulo 6. Ela põe uma proposta bem interessante. Talvez, só talvez, nenhum de nós seja quem parece ser. Quem conhece um pouquinho da verdade do Evangelho, da salvação, sabe que isso realmente ninguém é o que parece ser. Tem uma pregação de semanas atrás, se você estiver vendo pela internet, pode pesquisar aqui no canal que você vai encontrar. Uma pregação do Mário Persona falando sobre museu de cera. Talvez nenhum de nós seja quem parece ser. Essa sensação esse choque todo, ele é muito forte na adolescência, mas ele acontece ao longo de toda a vida. Ele não está restrito a esse pedaço da nossa vida. A gente descobre que assim, a gente não se encaixa nesse mundo. As pessoas são más, as pessoas são falsas, a verdade é dura, a gente não se encaixa nesse lugar. E aí vai o capítulo 7, que ela fala sobre solidão. Ela trata isso de uma maneira muito interessante. A personagem, obviamente, né? É como se ela estivesse se afogando e ninguém jogasse uma corda. Nenhum amigo, nenhum pai, ninguém, nenhuma mãe. A sensação que ela tinha, e isso depois pesquisando um pouco mais a fundo, essa é uma das sensações que as pessoas têm. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que isso é muito importante. Só teve uma pessoa na história da humanidade que ela foi abandonada. Totalmente sozinha, sem ninguém por perto. Jesus. Quando ele estava grudado naquela cruz, pregado naquela cruz, Deus o abandonou. Foi a única pessoa na história da humanidade sozinha. Totalmente sozinha. E aí ela faz uma outra pergunta, que talvez pessoas que estão desesperançadas, sem ver o caminho. E se o jeito de parar de se sentir mal nesse mundo fosse parar de sentir qualquer coisa? A pessoa não se encaixa. É interessante esse ponto, porque assim, a gente vê o uso, de falar assim, mas existem pessoas que se drogam, tá, mas tem muito mais do que droga. As pessoas bebem, as pessoas comem desordenadamente, as pessoas compram coisas desordenadamente, tudo para fugir dessa realidade, tudo para tentar preencher esse vazio, um vazio que é do tamanho da eternidade, não tem nada que vá preencher. E não adianta você fugir, porque você pode fugir de tudo, mas você não foge de você. Você vai encontrar com você. E você vai descobrir que você também é tudo isso aqui. Você não tem nada de bom. Que leva ao 8º passo. Sendo tudo isso, a pessoa começa a ter medo do futuro. Ela olha tudo isso, ela olha para frente.
Nada. Nada. Coisa alguma. E aí vai ao passo 9. Fala sobre a necessidade de ser uma nova pessoa. Aí ela fala assim, então tá bom, vou largar tudo isso aqui que está me fazendo mal, vou ser uma nova pessoa. Não tem como. Não tem como. Você descobre que você está preso em você e que você não é bom. Nem você é bom. Nem você consegue tratar com você. Mas a gente tenta. E as pessoas tentam fugir disso. E aí tem uma coisa que ela é muito perversa nesse mundo que a gente vive. Nesse mundo de autoajuda, nesse mundo de nova era, nesse mundo de vai que você consegue, que é a seguinte frase: você não pode mudar os outros, mas você pode mudar você mesmo. Essa é uma das maiores crueldades que a gente ouve no mundo hoje. Você pode mudar você mesmo? Repense, você não pode. Como a palavra diz, você não consegue aumentar 1 centímetro no seu tamanho. Você não consegue, então você não pode nada. Coisa alguma. A gente não foge. Aí esse vazio vai aumentando. A pessoa vai se sentindo inútil. Aí chega no capítulo 10. No capítulo 10, tudo isso está acontecendo na vida dessa personagem. E ela começa a tomar decisões. Quando a gente não é guiado pela palavra de Deus, a gente tem um problema. A gente vai descobrir que a maioria das coisas que a gente faz e a gente age de acordo com a nossa justiça, de acordo com o que a gente acha que é certo, boa parte das vezes não leva a coisas boas. Leva a coisas muito ruins. Se você já estava ruim antes, ela vai continuar a piorar. Vai ser uma ascendência, na verdade não é uma ascendência, uma descendência. Vai ficar cada vez pior, cada vez pesando mais. Porque a gente é escravo das nossas escolhas. Você planta o que você quiser, mas você vai colher. Porque Deus é justo. Deus é justo, você planta, você colhe. Por misericórdia, Ele nos enviou seu Filho. Aqueles que nele creem, que no sangue de Jesus Cristo você está purificado, limpo, você é uma nova pessoa, sim. Mas vão mudar as suas escolhas? Vamos ver mais para frente, vamos seguir. Tem tanta coisa errada no mundo? Existe outra escolha? Sim. Sim. Essa escolha existe. Ela desceu do céu para a gente ter uma nova escolha. Antes dele não tinha escolha. A gente nunca conseguiu chegar a Deus. Deus teve que vir até nós. Então essa é a outra escolha. E aí vai para o capítulo 11. Ela sempre liga para a opinião das pessoas. E isso é a maioria das pessoas. A gente liga para o que as pessoas acham da gente. A gente às vezes se mata para fazer algo por alguém. Fala assim, eu cuido tanto dos outros, mas puxa, dá tudo errado comigo. E aí a gente pergunta qual é a verdade, né? Qual que é a certa? Qual é a verdade? De novo, qual é a verdade? Existe uma pessoa que esteve aqui, ela disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Porque a gente vive numa era que é a era do merecimento, meritocracia. E o que a gente merece? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A gente o esbofeta, a gente o tortura, a gente prega ele numa cruz, ele derrama seu sangue nesse mundo. O que a gente merece? Pois é, você sabe a resposta que a gente merece. E aí volta de novo essa questão de a gente necessita de amor. Só Deus te ama de um jeito perfeito. Ninguém, além de Deus, vai te amar de um jeito perfeito. As pessoas próximas a gente, esposa, filhos, pais, mães, tios, colegas, alguém vai pisar no seu calo algum dia. E às vezes todos no mesmo dia e todos do mesmo jeito. E aí no capítulo 12, a pessoa começa a se questionar que ela só agora desaponta as pessoas. Ninguém gosta dela, ela não gosta de ninguém, tratada com leviandade, mentira. Ela sente que qual é o lugar dela nesse mundo? Ela não acha lugar. A vida é imprevisível, o controle é uma ilusão, a pessoa se sente impotente, pequena. E aí no capítulo 13, ela chega à seguinte conclusão. Tá bom, isso aqui é uma desgraça, está tudo dando errado na minha vida, eu vou dar uma última chance para a vida. E ela vai lá e procura uma pessoa. Alguém tão pecador, tão perdido quanto ela. E nesse ponto eu quero fazer uma pausa para falar de um caso na Bíblia
de uma pessoa que tirou a sua própria vida. Primeira Samuel. Se eu não me engano, em 1 Samuel foi a primeira pessoa que tirou a própria vida na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. A gente viu aqui tudo o que aconteceu com essa personagem, como ela se sente, o momento que ela está. E aqui a palavra de Deus, ela dá um desenho, uma figura disso, nessa pequena história. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Parece um pouquinho com essa situação aqui? Seus filhos são mortos, um monte de flecha na palavra de Deus, nesse trecho aqui, a gente pode aplicar hoje, são dificuldades, ataques por todos os lados. Tanto que ele morreu por causa disso? Não, ele temeu por causa dos flecheiros. E aí no versículo 4, então disse Saul, antes de chegar nesse versículo 4, eu queria lembrar um pequeno pedaço. Quando você está aqui, nesse ponto, olha lá, então disse Saul, Deus me salva, Senhor me ajuda. O que Saul diz? Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não me venham esses incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Se não me engano, esse é o primeiro suicídio na Bíblia. Ele não se virou para Deus. Uma das causas do suicídio, segundo os especialistas, é a total ausência de esperança. Total ausência de esperança. E aí, quando a gente chega nesse ponto, esse ponto, total ausência de esperança. Vamos abrir no Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Quando você está nessa situação, o mundo perdeu a graça, você quer tirar a sua própria vida, você quer se ferir, você quer machucar alguém. Porque é comum do ser humano, em algum momento da sua vida, sentir esse impulso de tirar a própria vida. Praticamente todas as pessoas, ouso dizer que todas, já passaram por essa sensação do peso, da pressão desse mundo na cabeça. E quando está assim, sabe o que Deus diz para a gente? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, perdidos. Quando você não tem mais nada, então hoje eu te faço uma proposta. Para você que está nessa situação, não vê mais nada, não tem mais nada, dê uma chance à vida, como essa moça desse seriado fez. Dobre seus joelhos. Faça uma das coisas mais difíceis para o ser humano fazer. Dobre seus joelhos. Fala assim, Senhor, me ajuda. É bem capaz que todos os seus problemas não vão mudar. Não, eles não irão. Talvez eles não saiam do lugar. Talvez até piorem. Porque assim, Deus existe, Satanás também existe. Ele odeia cristãos. Então talvez não vai ficar nem mais fácil a sua vida. Mas você vai ter um amigo pela eternidade. Sabe esse vazio que você está sentindo aí dentro? Jesus pode preencher. Eu não posso. Ninguém ao seu lado pode. Ele pode. Olhe para Jesus. Suas mãos perfuradas. Lembre-se que tudo que você está passando, ele também passou. Só quem passou por abandono, solidão, injustiça, sabe o que é passar por isso. Então, isso que você está passando, ele também passou. Ele pode tirar você daí. Ele veio para que a gente tivesse vida. Vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tudo que você fez de errado, não importa. Não importa. Do jeito que você está agora, dobre seus joelhos, integre sua vida ao Senhor Jesus.
E aí você vai descobrir o caminho, a verdade e a vida. O que Deus preparou para a gente. Lembra que eu falei que talvez a sua vida não mude? Mas lembre-se, com Deus tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Até passar por esse mundo. O Senhor Jesus, ele prometeu que vinha, ele veio, ele prometeu que volta. Eu espero que você não espere a volta dele para olhar para ele. Não tem mais saída da sua vida? Tem uma alternativa. Uma única alternativa, não tem duas. A única palavra é essa. Crê em Jesus. Crê em Jesus do jeito que você está. Nesse momento. Que você possa olhar para Jesus. Que o Senhor abençoe a sua palavra.